Mas eu também preciso te dizer que Deus não deixa nenhuma obra inacabável. Então Ele não apenas começa tocando, Ele faz uma obra completa na vida da gente. Hoje nós estamos aqui porque quis a providência de Deus falar com cada uma de nós dentro de um assunto que todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, já experimentamos, que são as feridas que estão lá dentro da gente e que não foram provocadas por uma maldade nossa, por uma falta de fé, nada disso, gente. Acontece pelas circunstâncias da vida e também, muitas vezes, por aquilo que nós não conseguimos sentir ou vivenciar ainda. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. Não existe ferida tão grande da qual a chaga de Cristo não pode curar. Porque se tem um lugar onde as nossas feridas são curadas, são nas chagas do Cristo. E aqui, gente, hoje eu vou falar para vocês baseado na história de uma mulher bíblica que todas nós, eu acredito que conheçamos. Muitas vezes a gente escuta essa história e se coloca no lugar dela, mas hoje Deus quer dizer para nós que nós somos como ela, que será tocada também por aquilo que a nossa fé nos proporcionar tocar, tá bom? Eu estou falando da Hemorraíça. Já conhecem ela? Aquela mulher que por muito tempo o Evangelho conta que ela sofria por um fluxo de sangue. Se você trouxe a sua Bíblia, nós podemos abri-la no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 25. Se você não trouxe, é só abrir o coração, gente. É só isso, basta para a palavra de Deus adentrar e transformar, porque quando a gente escuta a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Não tem lugar onde a palavra de Deus cai que ela não dá fruto, viu? Porque ela é potente, ela é uma potência máxima mesmo, né? Marcos capítulo 5, versículo 25. Eu não vou falar dessa história bíblica, dessa narrativa bíblica, contando para vocês de forma teológica, tá? Nem tenho competência para isso aqui. Eu quero trazer essa palavra de forma espiritual, dentro daquilo que são as feridas que eu vou apresentar para vocês aqui hoje e que Deus pode tocar se nós abrirmos o nosso coração para isso, tá bom? Então, vai ser um contexto espiritual da palavra. Na Bíblia da tradução da Ave Maria, diz assim: ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Deixa sua Bíblia aberta e vamos refletir um pouquinho nesses versículos que a gente acabou de ler. Se fala de uma mulher, como nós também somos uma mulher. Fala de algo que é próprio da vida da mulher, que é a menstruação, porém aqui conta que por muito tempo ela já estava sofrendo, e a palavra diz isso, né? Sofria de uma hemorragia, por muito tempo. E só para a gente entender um pouquinho, quando uma mulher estava menstruada, tudo aquilo que na cultura daquele povo ela tocava, se tornava impuro. Então, geralmente, nesses dias, a mulher ela ficava mais reservada. E ela era reservada de várias práticas também, da qual a mulher não se fazia naquele momento. Mas essa já sofria por muito tempo. E ela não tinha ficado parada ali sem fazer nada. Porque a palavra diz que ela já tinha passado por muitos médicos, né? Sofrera muito nas mãos de vários médicos. Então, veja, ela foi ao médico, ela gastou aquilo que ela possuía, ela procurou um alívio, mas a palavra diz que ela não achou nenhum alívio, pelo contrário,
ela piorava cada vez mais. Talvez o nosso sofrimento não é por uma hemorragia, mas talvez o nosso coração sangra por algum outro tipo de ferida. Talvez a nossa história foi marcada, foi sofrida por algum outro tipo de enfermidade que nos afetou. E quando eu falo enfermidade, eu não estou falando só no sentido daquela enfermidade que é física, como essa da hemorragia. Existem aquelas enfermidades que são espirituais, quando a gente sente aquele abatimento espiritual, é aquela sensação assim, oh meu Deus, eu rezo, mas parece que nada muda, nada acontece, né? Quando eu falo de enfermidade, não é somente a enfermidade física ou a espiritual, é também, às vezes, uma enfermidade emocional, que acaba abalando. Lembra no começo da animação, quando a Nayane falou assim, ó, esses dias eu ouvi muito dizer que a tristeza e a ansiedade é o mal do século. Foi assim que você disse, né? Então, às vezes, nós sofremos por uma enfermidade emocional. E a enfermidade emocional, às vezes, dá em nós uma dor profunda, porque nós não encontramos sentido naquilo que nós estamos fazendo. E essa mulher do Evangelho, imagina só uma pessoa que tinha que ficar afastada dos outros, afastada do convívio das pessoas. Nós não nascemos para viver isoladas, na solidão, viver sozinha. Isso não condiz com aquilo que foi o plano de amor de Deus para nós. Nós sofremos quando a gente se sente assim, parece que as pessoas estão se afastando da gente, ou então a gente se afasta das pessoas, né? Na verdade, a gente sofre com isso. Imagina essa mulher, né? Então, com certeza, aqui reinava na vida dela uma das feridas, chamada inferioridade. No que ela passava, ela se sentia inferior às outras mulheres, ao povo dela. E a gente também, às vezes, somos visitadas por essa feridinha que arde dentro de nós, que faz a gente sofrer e desejar um alívio. A inferioridade, ela é um sentimento que brota dentro de nós, vindo da frustração. Quando a gente se frustra com algo. Vocês acham que ela não se frustrou? Olha, ela procurou remédio através dos médicos e não teve um resultado. Com certeza, essa busca dela provocou, pela não realização da cura nesse momento, esse sentimento dela ser inferior, como se ela tivesse sido esquecida por Deus, esquecida pelas pessoas, como se ela não tivesse importância, né? Justamente porque, pela cultura dela, se ela tocasse em algo ia ficar impuro. Então, ela já se sentia, dentro da inferioridade, excluída. E quem de nós, em algum momento da nossa vida, também não nos sentimos assim? Esse sentimento de inferioridade que provém da frustração, ele acontece também, às vezes, pela incompreensão. Quantas vezes nós não somos compreendidas naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos? Parece que a gente fala as pessoas entendem B. A gente fala querendo ajustar uma situação e, de repente, aquilo zanga tudo. E aí a gente vai se deparando com uma outra ferida, que é a da culpa, porque a gente fica se culpando daquelas situações, né? Então, quando que essa ferida da inferioridade, ela vai se tornando um problema na vida da gente? Quando ela começa a intervir diretamente na vida e nas escolhas que a gente tem que fazer. E com certeza, na vida dessa hemorraíça, essa ferida da inferioridade, nesse momento que a gente acabou de ler, estava fazendo isso. Por quê? Porque estava interferindo diretamente na forma dela viver. Porque ela estava excluída, né? Na forma dela escolher as coisas. Vocês vão ver aqui no relato, né, na sequência do relato,
que teve uma hora que ela ficou atemorizada. Aí mostra pra gente uma outra ferida que às vezes está dentro de nós, a do medo. Quem daqui nunca sentiu medo de alguma coisa, não é verdade? Às vezes a gente tem medo, por exemplo, de alguns tipos de animais. A cobra, quem não tem medo de cobra? Ai, meu Deus do céu, vocês até se já... Ai, né? Aranha, meu Deus do céu, rato, né? Ai, 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 barata, né? Olha o tamanho da gente para ter medo de uma barata. Aí tem aquelas que falam assim, não tem medo, tem nojo. Ai, meu Deus do céu, né? Mas é algo que a gente não controla, né? É algo que a gente não controla. Se eu falar para vocês, escorpião, já passa um monte de coisa na cabeça da gente, até o medo da morte, porque a gente sabe do veneno que ele contém, não é assim? Então, gente, ó, é uma ferida que está dentro de nós e que se chama medo também. Então, vocês percebem que só nesse pedacinho aqui eu já falei que ela tinha a inferioridade, que ela também tinha ali a culpa, e vocês vão ver aqui, ela tinha também o medo, mas ela tinha uma outra ferida também, que era a que mais pesava sobre ela, a rejeição. E às vezes a gente pensa que a rejeição, ela acontece na nossa vida só por causa que alguma coisa aconteceu quando a gente estava sendo gerado, lá na nossa vida intrauterina. Gente, a rejeição acontece em qualquer idade da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida. Imagina se nós estamos trabalhando num emprego onde nós gostamos e de repente nós somos mandados embora. A primeira coisa que a gente se sente mal, se sente frustrada, da frustração vem a inferioridade e tudo isso tem raiz aonde? Naquele sentimento profundo da rejeição. Às vezes nós temos uma amizade muito bonita, que dura muito tempo, e de repente alguma coisa acontece e aquela amizade termina. Qual é o sentimento que muitas vezes reina na vida da pessoa diante disso? A rejeição. Ela se sente rejeitada por aquela pessoa. Por que a amizade acabou? Não, porque ela se sentiu traída. Da traição, a gente sente a rejeição. Entende? Eu estou falando de uma situação de amizade, mas pode acontecer, inclusive, diante de uma relação afetiva, com afetos, às vezes, dentro de um namoro, de um noivado, de um casamento, né? Às vezes até numa relação parental, pai, filho, irmãos, né? Então, essas feridas, se elas não forem tocadas pela misericórdia de Deus, a gente não consegue se fortalecer para enfrentar o tratamento delas, porque elas precisam ser tratadas. Agora, olha aqui na sequência da palavra, né? Como que Deus foi agindo na vida dessa hemorraíça. No versículo 27, diz assim, ó: tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Vamos prestar atenção aqui no que a palavra fala. Aquela mulher, o que ela fez? Ela ouviu dizer que Jesus passava por ali. Ela não foi atrás para tocar em Jesus só porque falaram Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e dos feitos de Jesus. Sabe por que vocês estão aqui nessa noite? Vocês acham que é porque o Padre Altair convidou vocês? Também, né, gente? Claro, vocês estão respondendo ao chamado deles. Mas vocês estão aqui nessa noite porque em algum momento da história de vocês ouviram falar
do poder de Deus na vida das mulheres. Em algum momento na vida de vocês, vocês experimentaram um toque de Deus que despertou a tua fé. Então você é uma mulher de fé. Então olha para quem está sentada perto de você e diga para ela: você é uma mulher de fé. Você é uma mulher de fé. Você quer ver só como que você é uma mulher de fé? Nós estamos dentro de uma igreja. Nós viemos para um lugar que nós conhecemos como a casa de Deus. Nós sabemos que esse lugar é um lugar digno, é um lugar sagrado. Então, você veio aqui na dignidade de uma filha de Deus. Você percebe isso? Quando você ouviu falar sobre este encontro e veio aqui nesta noite para participar desse encontro, você fez a mesma coisa que aquela hemorraíça fez. Você veio, né? A palavra fala assim que ela foi detrás a multidão. Ela foi atrás daquele povo que seguia Jesus. Ela se colocou detrás da multidão, também porque ela queria encontrar Jesus. Então vocês acham, gente, que Jesus, vendo esse desejo do coração de cada uma de nós, ele não se compadece de nós? Essa mulher aqui, a hemorraíça, fala o evangelho que ela pensou assim, olha só, olha que pensamento profundo dela. É como se ela tivesse feito uma intenção, né? Sabe quando a gente vai rezar uma novena? Tem muitas pessoas hoje fazendo a quaresma de São Miguel, né? E quem faz com uma intenção, não é verdade? Coloca ali uma intenção, faz ali uma penitência, deposita ali a sua esperança, deposita ali a sua fé, não é? A gente faz isso. Vocês acham que Jesus, vendo esta ação de confiança de uma pessoa, ele não vai dar uma resposta? Claro que ele vai dar uma resposta. Então, a hemorraíça, ela também tinha uma intenção, ó. Se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ela nem estava falando de tocar no cabelo de Jesus, na mão de Jesus, no braço, na perna, no pé, no dedo. Não. Se tocar ao menos na orla, na roupa dele, eu já serei curada. Então ela acreditava no poder que estava em Jesus. Então o que eu e você precisamos para sermos tocadas e curadas pelo Senhor? Acreditar. É o que a gente precisa. Nós precisamos de acreditar. Quando a gente fala em acreditar, nós estamos falando em fé. E só pelo fato de vocês terem vindo aqui, você já mostra que tem fé. E sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus toca no meu coração dizendo que algumas mulheres aqui no nosso meio estavam se sentindo assim, enfraquecidas na fé. E Jesus está dizendo para você que se sentia assim: você tem fé, eu estou aqui. Pode acreditar nisso, né? Então tá bom. Ela tocou, e aqui na palavra diz assim, ó: no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Ela sentiu aquela hemorragia se estancando. Tá vendo, gente? Sabe quando nós estamos participando de um momento de oração, às vezes até sozinha ali, né, rezando, às vezes você chega um pouquinho antes da missa, vai ali na capela do Santíssimo, às vezes você chegou assim com aquele coração agitado, aquela mente cansada, você entra ali, aquele momentinho de silêncio que você faz,
parece que você sente aquela paz interior. É uma sensação de como que a poeira está baixando, não é? Então, essa sensação que a gente tem é a certeza de que Deus está tocando, Deus está nos vendo, Deus está realizando, Ele está fazendo. E é isso que Ele quer ressuscitar em nós nessa noite. Vamos lá, vamos seguir mais um pedacinho? Porque, quando a gente fala assim, né, nesse sentido, antes de seguir na palavra, quando a gente fala assim, né, nesse sentido da inferioridade, que é uma das coisas que mais pesam na vida da mulher, quando ela se sente inferior, ela não se sente bonita. Aí ela destrói uma coisa que é natural da mulher, que é a beleza. Quando ela se sente inferior, ela começa a se comparar com a outra. E a comparação não faz a mulher se realizar. Porque aí, se ela está se sentindo inferior e a rejeição também está ali dentro dela, a comparação se torna um meio de fraqueza para a mulher. E a gente não compara com admiração. A gente compara deixando a inveja cuidar dos nossos sentimentos. E a inveja destrói, gente. Isso é bíblico. Lembra lá de José e os irmãos dele? Os irmãos de José sentiram ciúmes, inveja de José. Por isso quiseram matá-lo. É isso que a inveja faz no coração da gente. Né? Lucimar, mas isso seria uma outra ferida? Não, aí já é um pecado. Tá? Aí já é um pecado. A inveja é um pecado. Tá? Mas a inferioridade é uma ferida, porque faz você se sentir inferior. E eu vou te dar um motivo para você não se sentir inferior. Quando Deus foi criar todas as coisas, tudo que Deus criou, Ele viu que era bom. Então Ele criou terra, água, ar, plantas, animais, né? E Ele viu que tudo era bom. Mas chegou no momento que Ele foi criar o ser humano. E para o ser humano, Ele criou a imagem e semelhança dele. A árvore, por mais linda que ela seja, ela não é a imagem e semelhança de Deus. O cachorrinho que a gente gosta, por mais bonitinho e engraçadinho que ele seja, ele não é a imagem e semelhança de Deus. Uma flor, por mais linda que ela seja, ela não é imagem e semelhança de Deus. Mas quando Deus nos criou, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, não se sinta inferior às outras criaturas, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Isso é para a gente se valorizar, tá? Vamos na sequência da palavra, né? No versículo 30, olha o que acontece. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Ô, gente, vocês já imaginaram essa cena? Uma multidão em volta de Jesus, com certeza muita gente tocava em Jesus, esbarrava em Jesus, às vezes alguns até pisavam nos pés de Jesus. Vocês já imaginaram essa cena para ele dizer: quem me tocou? Qual foi a diferença desse toque? O toque dessa mulher foi o toque de quem confiava em Jesus, no poder dele, e dele saiu uma força. Agora tem um detalhe aqui, um detalhe muito importante. Lembra que eu disse para vocês que na cultura deste povo aqui, a mulher impura, ela não podia tocar em nada porque se tornava impuro. Mas ela tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus.
Jesus não tem como ficar impuro. Ele é puro. Somente ele tinha o poder de purificar a impureza da mulher. Minhas irmãs, somente Jesus tem o poder de purificar as impurezas que nós sentimos. Deixa eu falar uma coisa muito séria e com muito carinho para cada uma de vocês. Às vezes, nós nos sentimos impuras por alguma coisa que a gente faz, por alguma coisa que nos acontece, por algo que a gente faz e se arrepende. A gente se sente impura. Sabe como que nós podemos nos purificar? Aproximando-nos de Jesus e tocando no mistério do amor de Jesus por nós e deixar Ele manifestar em nós o seu mistério de amor, porque foi isso que a hemorraíça fez. Então aqui, quando Jesus pergunta, quem tocou minhas vestes? Respondeu-lhe os discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava de redor para ver o que fizeram. Imagina Jesus olhando e procurando quem tocou na orla do seu manto. Ora, a mulher... O que está escrito na tua Bíblia, quem está com a Bíblia aí, depois disso que eu li? Lá no versículo 33. Ora, a mulher... Olha o que está dizendo a palavra. A mulher atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se aos pés e contou-lhe toda a verdade. Imagina essa cena, ela chegando, se colocando aos pés de Jesus e contando para ele: fui eu que te toquei. Ali ela revela para todas aquelas pessoas que ela era uma mulher impura. Ali ela mostra para todos, com humildade e verdade. É assim que a gente tem que chegar diante de Deus. Diante de Jesus, a gente não precisa chegar floreando palavras e nem justificando. Sabe o que é, Jesus? Eu cometi mesmo esse pecado. É que nem quando a gente vai confessar, Quando a gente vai confessar, não precisa ficar floreando a história para dar a impressão de que te levaram a pecar. Não. Tem que chegar com a verdade. Eu pequei, eu fiz tal coisa. Arrependido, porque ali a gente sente o alívio do perdão. A hemorraíça ali, ela sentia o alívio pela ferida do desamor. Ela sentiu o alívio pela ferida da rejeição. Ela sentiu o alívio de Deus pela ferida da inferioridade, pela ferida do medo. Ali naquele momento, aquela mulher, ela sentia a dignidade que ela tinha como filha de Deus. Então, o que nós precisamos fazer para sentir o Senhor nos tocar e nos curar? Na verdade, nos aproximar de Deus. Para Deus, a gente não precisa esconder nada. Aí a gente fala assim: não, mas Deus já sabe tudo de mim. Mas às vezes a gente quer se esconder atrás dessas feridas. O que a gente tem que fazer é deixar Deus tocar. É chegar diante dele. Às vezes a gente chega diante de Jesus e nas nossas orações a gente não tem nem coragem de falar para ele o que a gente está vivendo. Que seja suas lágrimas a falar. Mas que o nosso aproximar de Jesus seja a verdade profunda do nosso ser. Porque é ali que ele vai agir, é ali que ele vai operar, é ali que ele vai fazer uma obra nova acontecer na vida da gente. Entende? Então vamos recapitular isso. Nessa noite, nós estamos fazendo exatamente o que aquela hemorraíça fez. Ela ouviu dizer
que Jesus estava passando ali. Se tocar na orla desse manto, eu vou ser curada. E foi isso que aconteceu, porque ela foi com fé. Quando nós estamos aqui com fé, acreditando, porque não é a pessoa que está aqui que vai fazer alguma coisa, é Jesus que vai realizar, porque Ele é o autor do nosso chamado, né? Então, olha que bonito, como que termina esse trecho, gente? Olha só que lindo. Mas ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada de teu mal. Isso aqui é lindo para nós. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse para a mulher? Qual foi? Filha. Não, a gente vai falar bem alto agora. Qual foi a primeira palavra que Jesus falou para aquela mulher? Filha. Sabe por quê? Num olhar espiritual, quando Jesus olha para ela e diz: filha, tua fé te salvou, Ele está devolvendo para aquela mulher a dignidade de filha que aquele sofrimento tinha dado a ela. Sabe o que Jesus faz com cada uma de nós agora? Ele também devolve para nós essa dignidade de filha. E você pode não só fazer a experiência, mas ser um instrumento agora nas mãos de Deus. Você topa? Do teu lado tem uma mulher, não tem? Não é só uma mulher que está aí, é uma filha amada de Deus. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Talvez durante muito tempo da tua vida, você não se sentiu filha, porque talvez desde muito cedo foi colocando sobre você responsabilidades que te pesavam na idade, responsabilidades que te pesavam diante da família, diante de outros irmãos. Mas hoje Jesus quer olhar para você e lembrar você que apesar de todas as situações que foram às vezes desencontradas que você passou na vida, hoje Ele quer devolver para você a dignidade de filha. Para essa mulher que está sentada do teu lado, essa mulher que está sentada do teu lado, eu quero, do jeito que você está, só se volte para ela, olha nos olhos dessa mulher e diga para ela: Deus hoje olha para você, não te condenando, não te julgando, não vendo somente feridas. Deus olha para você e te chama de filha. Filha. Filha amada. Filha abençoada. Filha querida. Filha predileta. Agora traz a sua mão assim na direção do seu coração. Feche os seus olhos e diga para você: eu sou filha amada. Eu sou filha querida. Eu sou amada. Sou abençoada. Olha aqui para mim um pouquinho. Nunca se esqueça disso. As pessoas podem até ter nos levado a experiências ruins, a experiências negativas, mas Deus não. Deus tem para nós um projeto que é de cura, um projeto que é de restauração. Deus quer devolver para nós a esperança. Deus quer dar para nós aquilo que é essencial na nossa vida. E através dessa palavra, Jesus também quer olhar para nós e dizer: filha, a tua fé te salvou. Jesus também quer dizer para nós, ao voltar para casa:
vai em paz, ser curada do teu mal. Talvez muitas vezes, no ambiente familiar, a gente se sentir inferior aos irmãos, aos parentes próximos, a outras mulheres da nossa família, a outras mulheres na nossa profissão, não é? Talvez as circunstâncias do nosso dia a dia e da nossa própria história de vida fez a gente carregar por muito tempo aquele sentimento de culpa por alguma coisa que aconteceu. E geralmente a gente carrega esse sentimento de culpa por causa de alguma coisa que alguém disse pra gente e a gente tomou como uma palavra de regra, uma palavra de ordem. Mas a palavra de ordem para nós hoje é: filha, a tua fé te salvou. Deus coloca assim no meu coração que às vezes nós não conseguimos nos sentir filhas e nem viver a maternidade, porque nós não nos sentimos amadas. Então fecha os seus olhos só um pouquinho e escuta o que Deus quer falar conosco através dessa canção. Escuta. Eu ainda não concluí a pregação, mas escuta o que Deus quer falar conosco através dessa canção. Vem Espírito de Deus e confirme no meu coração Que eu sou amada, sou filha amada, amada eu sou. Vamos repetir isso. Vem Espírito de Deus e confirme no meu coração e confirme no meu coração que eu sou amada, sou filha amada, sou filha amada, amada eu sou, amada eu sou. Minhas irmãs, quando nós não nos sentimos amada, pode olhar aqui em mim, quando nós não nos sentimos amada, quando nós não nos sentimos valorizada, quando nós não nos sentimos importante, as pessoas chegam e nos elogiam, a gente pensa assim: o que será que está querendo? Chega alguém na nossa casa e fala assim: nossa, que cheirinho bom de limpeza. Aí a gente já desconfia: o que será que está querendo essa pessoa? Se de repente alguém chega para nós e fala assim: nossa, como você está bonita hoje, a gente pensa primeiro assim: está tirando sarro de mim. Ou então a gente fala: ah lá, tá vendo? Ou então a gente pensa assim, ó, acha que eu sou boba, pensa que eu não me enxergo. Mas a pessoa está fazendo um elogio e a gente não consegue receber. Por quê? Porque lá dentro está reinando a inferioridade. Porque lá dentro está reinando a rejeição. Alguém chega para nós e fala assim: olha, eu estou aqui porque eu reconheço que eu fiz tal coisa que não foi legal contigo. Eu vim aqui para te pedir perdão. E aí a gente olha e duvida que aquele pedido é verdadeiro. Ou então a gente fica assim pensando, né? Não, mas eu tive culpa. Eu tive culpa. Acontece alguma coisa na nossa vida, acontece alguma coisa na nossa família, a primeira coisa que a gente fica fazendo é se culpando. Se culpando, se culpando, se culpando. E esse sentimento de culpa não sai. Você vai, você se confessa, você se arrepende, né? A outra pessoa já te perdoou, Deus já te perdoou, mas você ainda não consegue se perdoar. Então esse sentimento de culpa, ele faz a gente estacionar nos planos de Deus. E a gente não consegue se sentir importante. A pessoa que tem essa ferida da inferioridade dominando muito ela, ela também tem uma tendência, gente. A tendência é só de ficar procurando defeitos nas outras pessoas. Porque ela tem dificuldade de se sentir amada. E ela pensa que todo mundo está
desaprovando ela. Ela se sente impossibilitada de conquistas. Então ela vai, por exemplo, prestar um concurso já declarando que não vai passar. Ela vai fazer uma entrevista de emprego já declarando que não vai conseguir. Porque ela se sente impossibilitada de conquistas. Ela se torna escrava de comparações. Ela não valoriza as coisas boas que acontecem para ela. Ela fica olhando só o que não aconteceu de bom, né? Ela vai desenvolvendo assim atitudes que são más, atitudes que são autoritárias. Ela é impulsionada também a diminuir os outros. Às vezes ela vai assim naquele jeitinho sorrateiro, aquela risadinha de quem está diminuindo a outra pessoa, e por causa da inferioridade, para ela não se sentir pior, às vezes ela começa a querer assim, sabe, fazer com que a outra pessoa se sinta mais diminuída ainda. Então o que eu tenho que fazer para romper essa ferida da inferioridade? A primeira coisa é descobrir que o valor da gente está naquilo que nós somos e não naquilo que nós temos. Nós somos o quê? O que nós somos? Filha amada. Por isso que a gente tem que cantar isso com convicção. Vem Espírito e é o Espírito Santo que vai nos ajudar. É Ele que vai nos impulsionar. E confirma no meu coração. Eu sou amada. Sou filha amada. Sou filha amada. Que amada eu sou. Que amada eu sou. E tem um detalhe muito especial. Eu sou filha amada, amada eu sou. E Deus não divide o amor dele, dando um pouquinho de amor dele para você, um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho para você. Não! Deus dá todo o amor dele para nós. Deus dá toda a atenção dele para cada um de nós. Por quê? Porque ele nos ama de forma única. É como, mesmo sendo nós aqui várias mulheres, ele nos ama de forma única. Todo o amor dele é por mim. Todo o amor dele é para você. Então, com isso, eu não devo me comparar aos outros, porque eu tenho a minha história e o outro tem a história dele. Aquilo que às vezes me fez sofrer demais, o outro não percebeu que era sofrimento. Mas talvez a outra mulher tenha um sofrimento muito grande, que para mim não foi sofrimento. Então eu não posso ficar me comparando aos outros, né? Outra coisa, quando nós falamos do medo, né? Tem alguns casos que o medo, ele nos conduz até a ouvir umas vozes assim, né? Ninguém me valoriza, ninguém me compreende, eu só atraio problemas mesmo. E isso tudo vai gerando em nós cada vez mais vozes de derrota. Não, eu não consigo, não, eu não posso, não, eu não vou, não, eu não quero. Não, você tinha que ter me falado de outro jeito. Assim eu não consigo. A gente vai dando muito ouvido para vozes de derrota. Quando Deus olha para nós e fala: filha, tua fé te salvou. Filha, tua fé te salvou. Quando Deus olha para nós e diz: és minha filha amada. E às vezes a gente não consegue ouvir e acolher isso. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Se você é uma mulher que precisa se sentir mais valorizada, se você é uma mulher que precisa se sentir mais compreendida, eu sou amada.
Sou filha amada, que amada eu sou, que amada eu sou. Mais uma vez, vamos lá? Vem Espírito de Deus e confirme no meu coração, e confirme no meu coração que eu sou amada, que eu sou amada, sou filha amada, sou filha amada, que amada eu sou, que amada eu sou. Presta atenção, minhas irmãs queridas e amadas. Tem certos medos que são maiores na nossa cabeça, que são maiores no jeito da gente pensar. É claro que às vezes alguns deles vêm como consequência da própria ansiedade, mas isso fica para uma outra vez que eu vim aqui, tá bom? Hoje vamos nos limitar aqui, no sentimento do medo. Como é que a gente faz para romper esse sentimento? É muito importante a gente investir no nosso autoconhecimento. Se conhecer, se valorizar, descobrir as coisas boas, os nossos talentos. Não ficar enterrando os nossos talentos. Se deixar ser elogiada, acolher um elogio, agradecer a um elogio. Essas coisas todas vão nos ajudando. E a tal da culpa, gente? O que esse sentimento faz com a gente? O sentimento da culpa, ele está muito presente nos dias atuais na vida da gente. O sentimento de culpa, ele tem desajustado a saúde emocional de muitas mulheres. A culpa faz a pessoa se sentir indigna e mal. A culpa provoca na pessoa o remorso, a autocensura. A culpa faz a pessoa ficar acumulando raiva. E aí ela não consegue se expressar diante dos outros de forma saudável. Quando ela fala parece que com uma agulha para espetar os outros, né? Então, como que esse sentimento vai acontecendo na vida da gente? A pessoa, ela se preocupa muito. A pessoa que tem a culpa como uma ferida ardida nela, a pessoa ela fica preocupada demais com a opinião dos outros. Ela se sente mal ao receber elogios ou presentes. Ela se sente indigna de aceitar a presença de outra pessoa na vida dela. Ela fica repetindo muito aquilo que levou ela a sentir a culpa. Ela possui uma raiva dentro dela reprimida. Ela se sente vítima de situações. Ela se pune constantemente. Ela não consegue falar não para as pessoas, porque se ela falar não, ela acha que a outra pessoa vai deixar de procurar ela, de valorizar ela, de convidar ela para alguma coisa, porque ela disse não uma vez. A culpa faz a pessoa que se sente culpada ter a necessidade de ficar agradando as pessoas para que as pessoas gostem dela e não recriminem dela. Mas o que Deus quer mostrar para nós? Que esses sentimentos podem transformar a gente em ter uma ferida de culpa doentia, que muitas vezes a pessoa acaba se punindo muito, ela acaba às vezes assim se preservando de algumas atitudes como o lazer, o descanso, um passeio, sabe? Porque ela fica ali se culpando, né? E muitas vezes também o coração dessa pessoa vai desenvolvendo uma autossabotagem. Ela vai se sabotando o tempo dela, sabotando a beleza dela, sabe? Então, a pessoa que é refém da culpa, ela está sempre se maltratando e às vezes ela acaba se tornando escrava do perfeccionismo. Ela quer fazer tudo muito bem feito, muito direitinho, com muitos estrelismos, para que ninguém fale mal dela. Você não precisa se desgastar desse jeito. Basta você sentir que você é filha amada. Mas tem hora que nós precisamos que o operar do Espírito Santo traga para nós
esta certeza: eu sou filha amada. Vamos pedir esse Espírito Santo? Espírito de Deus, e confirme no meu coração, e confirme no meu coração, que eu sou amada, sou filha amada, sou filha amada, que amada eu sou, que amada eu sou. É bom, Senhor, É bom, Senhor, saber que eu sou amada. bem mais do que saber, desejo crer. Bem mais do que saber, desejo crer. Vem Espírito, vem Espírito de amor, me convença de que eu sou uma filha amada, feita para amar. Vem Espírito de amor, me convença de que eu sou uma filha amada, feita para amar. E o Espírito Santo, gente, nesse sentido da ferida da culpa, ele dá para nós mulheres algo muito importante para libertar o nosso coração. Ele dá para nós, ele provoca em nós, ele promove em nós o arrependimento sincero. O arrependimento sincero é aquilo que verdadeiramente salva o nosso coração da ferida da culpa. Porque o arrependimento sincero faz a gente buscar a confissão. E na confissão nós recebemos ali o perdão e a graça de Deus necessária para ter o nosso coração liberto. Então, uma dica aqui é aprender a olhar para nós mesmos com o olhar misericordioso de Deus e deixar que essa graça de Deus promova em nós o arrependimento sincero. Outro detalhe importante é sobre essa ferida da rejeição, né? A rejeição, ele é um sentimento muito destrutivo na vida da gente. Se ele não for tratado e transformado, ele pode desfigurar a nossa vida emocional, tornando o nosso coração doente e povoado pela tristeza, povoado pelo desânimo, povoado pela insegurança. A rejeição pode povoar o nosso coração pelo desamor. Aí o desamor é tão grave que alguém chega e fala assim: nossa, como eu amo você! Você olha assim, dá um sorrisinho, mas lá dentro você faz assim: não acredito, seu falso. Você não consegue acreditar que uma outra pessoa pode amar você. Porque a rejeição traz para você o desamor, né? Então, o que nós precisamos fazer mesmo? O caminho da cura diante de tudo isso, gente, é a reconciliação com a nossa própria identidade. É a reconciliação com a nossa própria história de vida. Por isso, eu quero desafiar vocês. Imagine que nesta noite você está na condição que aquela hemorraíça estava. Aquela condição de quem precisava de um alívio, de quem precisava de um toque de Deus, de quem precisava sentir a paz no seu interior. Imagine que nessa noite você também ouviu dizer que aqui na igreja teria algo especial para as mulheres aqui da paróquia. Então você dá um sim para Deus. Você com certeza, para estar aqui, renunciou uma série de coisas na sua casa. Talvez você saiu sem terminar de arrumar a sua cozinha. Talvez você saiu até sem poder jantar para poder chegar aqui no horário. Talvez você passou um dia atribulado, com bastante dificuldades,
mas você ficou sabendo que alguma coisa diferente teria aqui nessa noite para as mulheres. Com confiança você veio. Você teve a atitude da irmã Raíssa. Ela só pensou assim: toda a graça está contida em Jesus, mas se eu ao menos tocar na orla do manto dele, eu já vou ser curada. A Marília, quando conduzia a oração com vocês no início, ela falava assim: qual é a área que você sente que Jesus pode transformar na sua vida hoje, não foi? Às vezes é a nossa área afetiva, às vezes é a nossa área espiritual, às vezes é a nossa área social, porque a gente não está se sentindo muito bem no meio do povo. Às vezes é a nossa área intelectual, porque a gente não está se sentindo assim, digna de sabedoria divina, sabe? De desenvolver inteligência. E aí a gente fica assim, vivendo frustrações, porque não concluiu aquela faculdade, porque não deu certo naquele emprego, porque aquele relacionamento também não deu certo. E aí a gente vai vivendo de frustrações, de decepções, a gente vai vivendo às vezes de comparações. Não, para com tudo isso. Toca no ser de Jesus. Eu quero desafiar vocês assim, a usar todo o amor que vocês têm por Deus, todo o respeito que vocês têm por Deus, a sentir que nesse momento já não é mais uma amiga sua que está sentada do teu lado, mas sinta que é Deus que habita dentro de você. Há um Deus habitando em você. Levanta a mão quem é batizado aqui. Pois é, irmãos, dentro de nós habita o Espírito Santo. Deus habita em nós. E eu quero pedir mesmo nessa noite que esse Espírito Santo que habita em nós venha retirar de nós todas essas feridas que têm feito a gente estacionar na vida. Ficar estacionado, sabe? Ficar vivendo de passado, roendo as coisas do passado, voltando sempre na mesma história, voltando sempre nas mesmas palavras, voltando sempre nas mesmas comparações, vivendo sempre aquela descrença consigo mesmo. Quero convidar você a despertar esse Espírito Santo que habita dentro de você. Se você deseja isso, vai ficando em pé.